Foco do bastidores. Exatamente, da informação, da opinião, mas sempre com bom humor, né? Que é importante também. Realmente muita coisa boa, inclusive a atuação do Cruzeiro, né? Que venceu e convenceu no Mineirão. Muita gente deixou de ir no bloquinho, deixou de ir no trabalho também, né? Que é uma coisa... Aquele famoso enforcado. Exatamente, unidos do RH para ir assistir o Cruzeiro. E se deu bem, porque o Cruzeiro teve uma boa apresentação, viu, Romano? Vamos começar sobre o jogo, porque a gente ainda está no ritmo da jornada esportiva da Itatiaia. E o jogo que aconteceu esta tarde no Mineirão, o retorno do Cruzeiro no Mineirão. Vale lembrar que o primeiro jogo do Cruzeiro como mandante nesta temporada aconteceu em Sete Lagoas por conta de uma punição. E hoje, então, foi o primeiro jogo do Cruzeiro na sua casa, no Mineirão, e uma vitória pelo placar de 3-0. Olha, a gente pode dizer que foi aquela vitória maiúscula do Cruzeiro? Eu acho que sim, né? Embora no comecinho do jogo, que é perfeitamente compreensível, o Cruzeiro estava tentando achar os espaços, né? Uma boa marcação, uma marcação bem fechada mesmo, né? E é que é natural, mas o Cruzeiro não teve dificuldade, isso acho que muito em função da boa apresentação que teve, né? Então, acho que as coisas vão caminhando, que a gente não quer que nenhum time do Brasil, você vê, o time mais forte do Brasil hoje no papel, em elenco, é o Flamengo. O Flamengo não tá jogando bem. O Flamengo não tá jogando bem. O jogo contra o Vasco foi muito ruim, embora ele pudesse ter saído com a vitória, aquele pênalti desperdiçado pelo Gabigol. E o jogo contra o Botafogo, parece que o Botafogo só pode fazer gol nos acréscimos mesmo, né? Mas também não foi um bom jogo. E é o Flamengo, tem várias boas opções. Então não é pro time arrebentar na quinta rodada do Campeonato Mineiro. Mas é pra gente sentir evolução. Sentir que a comissão técnica está conhecendo cada vez mais o seu elenco e que os jogadores também estão evoluindo individualmente. Então, é isso que eu acho que o Cruzeiro mostrou no jogo de hoje. Mas já dá pra gente ver, você acredita nisso? Dá pra gente ver já o dedo do Nicolas Arcamon, o jogador já entendendo o que ele quer do time? Eu acho que tá cada vez mais compreensivo. E ele também tá entendendo o elenco dele. Por exemplo, como é bom ver o Marlon jogando como lateral. Esse negócio de zagueiro não dá. Assim, é por isso que a gente só pode falar do que a gente vê. Você é um excelente comentarista. A gente não tá no dia a dia de treinamento. Então, o nosso material de trabalho é o jogo. Então, quando ele faz opções que o torcedor não faria, quando ele chega aqui, o torcedor conhece mais o time do Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro, que ele. Quando ele faz opções, escolhas que ninguém faria, a gente tá aqui para pontuar. O Palácios não dá. Palácio dá? Não dá. Hoje ele colocou o Machado de zagueiro, não colocou o Palácio. Sim. Ele não colocou o Palácio nunca mais, né? O Marlon se destacou muito no ano passado, também do meio para frente. Poxa, hoje ele mata a bola, tá certo que o Matheus Pereira arrebentou com o jogo, tá arrebentando, inclusive com o campeonato. Mas ele mata a bola e conclui como se fosse um atacante. Você vai abrir mão de um cara desse? Ele soltou o cara hoje. Porque tava prendendo. A mesma coisa que você prender. Sabe aquelas corridas de cachorro? Sim. Aí você tem o melhor potencial, você prende ele. Fala, não, ele vai servir pra vigiar a casa, mas ele não vai concorrer lá. O Lessie, você põe o Lessie, lembra do Lessie? A Lessie. A Lessie era a mulher? Era. Que agora não... Mas o que acontece? Você põe sabe? Não pode, né? Mas isso aí ele tá descobrindo. Os jogadores também, até onde eu sei, tem um bom diálogo com ele. Os jogadores gostam dele. Eu tô falando isso faz muito tempo. O jogador gosta dele. Mesmo, assim, nas entrelinhas, fala, poxa, professor, aí não, né? Mas conversa com ele, tem um bom diálogo. Respeita ele, sabe que ele conhece futebol. Ele ainda não conhecia, ou não conhece totalmente, o elenco que ele tem nas mãos. Mas é um cara que conhece futebol, estuda futebol, é um cara que preserva o bom ambiente no vestiário. Então a coisa vai caminhando, né? Vai caminhando. E você percebe a evolução do Larcamon com relação ao seu elenco e do elenco com relação ao Larcamon. Por isso que o torcedor acho que tem motivos nesse momento para ficar feliz. E é legal você ter citado isso, porque o entendimento também dos jogadores em que o Larcamon está conhecendo o elenco e conhecendo o futebol brasileiro, né? Também. Porque ele não trabalhou aqui. É completamente diferente dos locais que ele trabalhou, que é maluco, né? Aqui é meio louco. Então ele também está conhecendo. Os caras estão tendo paciência também, porque ele está conhecendo como é o campeonato estadual. Porque só lembrando o seguinte, gente, lá fora, qualquer outro país não tem campeonato estadual. Por exemplo. É só aqui. É isso. Você tem o campeonato nacional e as copas. Isso.
Aqui você tem o estadual, que é totalmente diferente. Eu até digo, o campeonato estadual serve para derrubar treinador. Né? Verdade. E aí ele tá conhecendo ainda essas particularidades do estadual e a galera tá tendo esse carinho e essa paciência com ele também, né? Eu acho... falando que o pessoal, o estadual é assim e tal. Porque, por exemplo, por mais que ele seja estudioso, e essa informação que a gente tem, ele não conhecia o Campeonato Mineiro, né? Não tem como, né? No máximo ele conhece o Brasileirão. É isso, exatamente. Então também não conhecia todos os jogadores do elenco. Então, eu acho que é um processo natural, mas é nossa obrigação, e o torcedor até nos cobra isso, e a gente pontue, ó, aqui não, Palácios não, Marlon como zagueiro não dá, sabe? É o nosso trabalho, esse é o nosso trabalho. Então, acho que a evolução é bem bacana, é bem legal, e o torcedor tem motivos para ficar otimista. É claro que isso ficou provado, que não é porque ganhou o clássico que tá tudo bem, não precisa de jogador. Tanto que chegaram 2 aí que já foram contratados. Então o time ainda precisa de pelo menos mais um reforço no ataque. O time ainda vai treinar bastante, ainda vai evoluir, vai melhorar para que possa atingir todos os objetivos. São muito maiores do que o Campeonato Mineiro, inclusive, nessa temporada. É um garoto. Agora, sabe, tem que ter todo cuidado com ele, óbvio. Mas me chama a atenção... Eu não sei se por necessidade ou por ser uma filosofia do treinador do Cruzeiro. Mas ele não tá tendo medo de colocar a meninada pra jogar. Não. Acho até, viu, Romano, não tô tirando o mérito aqui do Larca, como o Pancieri chama de Nico, né? Já forçando... Já tá íntimo, tá forçando intimidade, né? Exatamente, né? Isso aí que também fica... Mas olha, eu acho que ele também já veio meio brifado para isso, né? Ele já veio mais ou menos nas entrevistas que foram feitas, e o pessoal do Cruzeiro é muito cuidadoso. Você vê que o Cruzeiro quase a SAF, né, não errou em treinadores, né? Se pegar o Pesolano, se você pegar o Pepa, que tudo bem, acabou sendo mandado embora, mas é bom treinador, indiscutivelmente bom treinador. Agora o Nico, que também tá fazendo um bom trabalho. Talvez ali... O ponto fora da curva foi o Zé Ricardo. Que também era a 7ª opção, né? Era a 7ª opção. Então, eles são muito cuidadosos na entrevista, e eu acho que quando você vai falar com um profissional que vai assumir o comando técnico do teu time, você fala mais ou menos quais são os objetivos. E um dos objetivos, claramente, é dar mais espaço para molecada. Até porque a SAF do Cruzeiro não vai ganhar dinheiro vendendo o Rafael Cabral, né? O Zé Ivaldo, não é aí por aí. E essa realmente foi o grande problema do Pepa, a gente já discutiu muito isso aqui, ele rompeu com a molecada e aí pra SAF ficava inviável, né? Mas, de qualquer forma, acho que ele foi brifado, mas também tá dando moral, ele já tem essa característica no trabalho dele, de olhar com cuidado para os jogadores jovens, e tá fazendo isso muito bem. E a gente tem sempre, eu sempre falo isso, o torcedor tem que ter em mente que SAF é uma empresa. E como ela vai lucrar? Com a negociação de jogadores. Isso. Então, ela vai tentar ou contratar, captar jogador com 20, 21 anos ali para valorizar no time e vender, ou ela vai formar. Isso. Mas ela quer colocar para jogar porque vai vender. Nunca foi segredo para ninguém que o modelo de SAF ideal para os clubes, que serve como espelho, é a do Red Bull Bragantino. Sim. Que é o time muito jovem, que consegue competir e ainda faz uma grana danada vendendo jogador. Então, é verdade. É muito lucrativo. A gente não tá tão acostumado com o SAF, a gente tá aprendendo com o SAF. Cruzeiro foi a primeira, inclusive, de um time grande, né? Foi a primeira a tomar essa iniciativa. E aí, a gente fica com uma primeira impressão que é o seguinte: alguém tem muito dinheiro e vai despejar dinheiro aqui e não quer nada de... fazer caridade. Caridade. Ninguém joga dinheiro fora, a não ser quem precisa dar aquela lavada. A não ser uns e outros que quando vai fazer aquela aposta na KTO, e só se dá mal. Empolga. Não vou falar o nome dele. Pantufa. Se beber, não aposte. Então, a gente tá aprendendo com a SAF. E aí, claro que o Cruzeiro não pode se comparar ao Bragantino, porque a cobrança é absurdamente diferente. Né? Então, até a SAF do Cruzeiro aprendeu com a SAF no ano passado. Nós não podemos ter um time mais ou menos. Nós precisamos ter um time, por mais que existam dificuldades financeiras. E eu acho que isso tudo tá se adequando. A categoria de base realmente foi, olha, eu vou te falar, foi surpreendente a reformulação e a reestruturação que aconteceu. O cara tava abandonado. Tá abandonado. Se o profissional tava assim,
Imagina a base. Os relatos de meninos que estavam naquela época é assustador. Sim, é assustador. Sabe? É do pessoal abandonando, saindo e como se nada. Então, assim, é muito impactante o que aconteceu com a base do Cruzeiro e agora, que é o mais importante, essa transição para o profissional que está acontecendo de forma natural, gradativa e vou te falar, de exemplar, viu, meu? Exemplar. Tem uma molecada boa de bola. Boa de bola, boa de bola. Tem uma molecada muito boa de bola. E tem uma coisa dos empresários, você sabe muito bem, que não é só dinheiro. Por exemplo, o Flamengo paga tanto para ir o moleque para lá, ou o Palmeiras, que também investe muito na base. O empresário, ele vê muito como é feita a transição. Né? Por exemplo, se o jogador dele vai ter chance ou não. Porque aí é que vai o dinheiro bom, não é na base. O dinheiro bom é quando você sobe. Por exemplo, no Atlético tá difícil para subir. Então o Atlético acaba não sendo tão atraente, embora um clube gigante, pra molecada da base. O Cruzeiro hoje é um clube que... isso aí eu tenho muito amigo que trabalha com jogador. É um clube que o pessoal olha com carinho. Fala assim, bom, se ele fizer um bom trabalho na base, daqui a pouco ele já tá no Profi. Sim. Né? Porque a chance dele aparecer... Por que, por exemplo, o empresário gosta do jogador que tá na base do América? A chance dele jogar no América... O América deu essa derrapada de descer para o módulo, para a Série B, mas estava aí Libertadores, Sul-Americana, Série A. A chance dele jogar no profissional do América é muito maior do que no Atlético. Porque o Atlético tem muito medalhão, jogador com categoria, e por isso, é só você pegar a relação de jogos, tem relação que não tem garota. Não tem. Não tem jeito. Foi agora nesse jogo que o Vargas e o Kardec não trocaram a roupa, que os dois meninos foram relacionados. E tem uma coisa, só pra gente encerrar esse assunto mesmo, que é o seguinte, durante muito tempo, acontecia com os times brasileiros de enfrentar equipes que não tinham tanto dinheiro para investir na Libertadores. Esses times aí de Venezuela, de Equador, de Colômbia, eles têm que colocar a molecada da base, porque não tem dinheiro para contratar. Essa garotada, com confiança e com minutagem, fazem uma boa Libertadores, os brasileiros vão lá e compram eles por uma bala. Sendo que na base deles tem jogador assim. E o maior exemplo disso é o Deportivo Del Valle. Sem O Deportivo Del Valle, ele é a base da seleção de base do Equador e já da seleção principal. E vendendo jogador pra Europa. É isso. Então, assim, ele é mais ou menos o modelo do Bragantino. Lá. E com o fato de os jogadores são competitivos. Tanto que ele ganhou aí Sul-Americana, ganhando competições justamente nesse modelo. Ale, o Pansieri falou aí sobre a volta do Neres. Eu não teria tirado o João Marcelo, não. Porque o Neres, ele não foi bem. Ele começou o ano como titular, não foi bem. Aí ficou suspenso. E aí o João Marcelo teve o jogo mais difícil do Cruzeiro até então, Sim. né? Evidentemente, tem um peso gigantesco. E jogou muito bem. Então, tinha um cara que não estava jogando bem, aí o João Marcelo entra no Clássico, joga muito bem e vai sair. Por quê? Porque eu acho que aí não prevaleceu aquilo que você sempre fala. Verdade, campo, bola. Isso é uma coisa muito importante. Não é pro João Marcelo. O João Marcelo deu uma entrevista pra gente aqui. O homem bonzinho, ele parece até que eu falei até uma comparação indevida, que ele parece um pouco até o Ramiro, que era o capanga do Tony Ramos na novela Terra e Paixão. Mas muito gente fina, cara. E tanto que nós tava cutucando ele, falou, João, jogador improvisado, Palácio, você lá sentado no banco, e jogou pra caramba no clássico, jogou muito, né, meu? Marcar o Hulk, marcar o Paulinho, isso é louco. E ele, não, tá tudo bem, ele é tranquilo. Mas não é com ele. É porque o cara fala assim, os jogadores falam assim, o cara jogou tudo isso e vai pro banco, né? Então fica uma coisa esquisita. Mas, como o time ganhou, a vitória, ela dá uma... mascarada, né? Então como o time ganhou e tal, e o João Marcelo é muito bonzinho, mas pra mim, ele, por enquanto, seria o titular do time. Eu também acho. Pra mim, ele seria titular. São 8h mais 32 minutos em BH. Carnaval na Itatiaia. Patrocínio Codengi e Semig. A folia já está tomando conta de Belo Horizonte. Vamos saber informações sobre o Carnaval